Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Eu sempre gosto de partilhar com vocês os textos que me ajudam no dia a dia do SUAS, textos com os quais eu me deparei e que me fizeram repensar o olhar para os serviços aqui do meu município. Hoje eu trabalho na Diretoria de Gestão do SUAS, que é um setor de planejamento de novos serviços, monitoramento dos serviços existentes e vigilância socioassistencial. Então, é nesse setor que a gente desenha ou redesenha serviços, programas e projetos, no sentido deles serem o mais fiéis possível às normativas do SUAS. Pois bem, esses dias, buscando referências metodológicas para contribuir no monitoramento da rede de atenção às pessoas em situação de rua, eu me deparei com esse texto da Sheila Costa Marcolino, chamado Saída da Rua ou Reconstrução de Vida? A trajetória de estudantes universitários ex-moradores de rua em São Paulo. Esse texto, que é a dissertação de mestrado da autora, virou uma chave na minha cabeça, deu um novo clique. Por isso, eu quero partilhar algumas das reflexões dela com vocês, colegas do SUAS, em especial com os que trabalham com pessoas em situação de rua, seja no CREAS, ou nos Centros Pop Rua, ou nos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar do tema pessoas em situação de rua. A gente já tem outros vídeos aqui no canal bem específicos sobre esse tema. Eu vou deixar eles na tela final para vocês assistirem depois desse, caso não tenham assistido ainda. Bom, vamos lá então. Um ponto que vinha nos intrigando aqui no município, na dinâmica das pessoas em situação de rua, é que muitas pessoas circulam entre os diversos serviços de acolhimento. Talvez essa não seja a realidade de municípios pequenos, eu não sei, pois faz muito tempo que eu trabalho em um município de grande porte. Mas quando eu trabalhava em um município de porte 1, lá em 2005, 2006, tinha alguém em situação de rua lá de vez em quando, e essa pessoa geralmente não ficava na cidade, ela estava só de passagem mesmo. Ela buscava os serviços do SUAS para solicitar transporte para seguir viagem para outra cidade. Mas nas cidades de porte médio e nas maiores, geralmente existem equipamentos específicos, que é o caso das casas de passagem e dos abrigos para pessoas em situação de rua, antigamente conhecidos como albergues, entre aspas, que é uma modalidade que não existe na tipificação. Aqui na minha cidade já tivemos tempos com 3 casas de passagem, tivemos tempos com 2 casas de passagem, conforme o momento histórico. Só que independentemente do número de casas de passagem, a gente identificava que parte das pessoas, obviamente não todas, mas uma parte considerável, circulava entre essas casas. Tanto que as equipes de todas as casas de passagem e do Centro Pop Rua conhecem esses usuários circulantes, digamos assim. Bom, são pessoas que entram em um acolhimento, ficam um tempo, parece que ela vai superar a situação de rua, aí são desacolhidos, ficam um tempo também e logo depois retomam a situação de rua, retornam para a situação de rua. E depois de um tempo retornam para outra casa de passagem e reinicia esse ciclo. Bom, todos nós sabemos que a saída da rua é um processo singular, ou seja, para cada sujeito é diferente, assim como foi a chegada na situação de rua. Sabemos também que é um processo que costuma demorar, já que é um fenômeno complexo e cheio de variáveis para cada pessoa. Só que para quem monitora os serviços, que é o setor no qual eu trabalho, esse monitoramento desse movimento dos usuários não deixa de ser algo intrigante, algo que faz a gente pensar o que nós poderíamos fazer para mudar isso. Se é uma questão da modalidade dos serviços, se é uma questão da metodologia, enfim, eu me perguntava isso assim como as colegas da minha equipe. Então o texto que eu vou trabalhar hoje nesse vídeo, ele foi importante para mim, porque ele pega justamente essa questão e nos ajuda a olhar como temos desenvolvido o trabalho especializado com pessoas em situação de rua nos nossos CREAS, nos nossos centros POP e nos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua e desabrigo. Mas antes de seguir e falar para vocês desse texto,
eu convido você que ainda não me segue aqui no canal a clicar no sininho, porque ele ajuda você a ficar por dentro das nossas conversas que a gente traz para cá. Ele ajuda também a gente a chegar em mais municípios que precisam dessas conversas. Convido também a me seguir lá no Instagram, @AnaPincolini, a conhecer o meu livro, Psicologia que Sobe Morro e Desce Ladeira, a conhecer o funil de aprimoramento do PAIF, que é uma ferramenta para aqueles CRAs que estão aí no plantão de emergências. Para saber mais sobre esses produtos, sobre os nossos cursos, visite o nosso site www.anapincolini.com.br, que tem muita coisa legal lá para contribuir com o seu miudinho aí do seu município. Bom, gente, simbora lá. No texto da Sheila Marcolino, ela faz um paralelo entre saída da rua e reconstrução de vida, como processos, eu não diria opostos, mas que são complementares. Aí eu comecei a ver que a saída da rua, de fato, a gente consegue. A pessoa sai da rua, ela realmente tenta, mas esse processo frequentemente não se sustenta por muito tempo. E depois de um certo período, ela volta para a situação de rua e a gente encontra ela de novo na casa de passagem, circulando. Ou seja, a gente começou a pensar o seguinte: sair da rua é relativamente fácil, mas reconstruir a vida de modo que essa saída seja sustentável, aí são outros 500. E aí está um desafio importante para quem trabalha com essa população. Ao analisar a política de atenção às pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, a autora analisou serviços, diversos serviços, enfim, mostrando que eles foram norteados ao longo do tempo por dois modelos, dois pressupostos. Um de caráter emergencial, mais fragmentado e mais focado num atendimento padronizado para todos os usuários e também fundamentado na operação saída da rua, tá? Esse paradigma ele se centra muito na tendência do serviço cuidar muito dos atendimentos das necessidades emergenciais, então o pernoite, a higiene, a alimentação. E um outro modelo, que seria um modelo mais pautado na processualidade e na singularidade de cada situação, olhando muito particularmente cada situação, buscando compreender que processos que conduziram a essa situação de rua e construindo com esse sujeito estratégias sustentáveis para a reconstrução de vida. Então ela trabalhou com a hipótese de que as articulações que a gente faz na rede de acolhimento, as pessoas em situação de rua, e não é que a gente não trabalhe bem, mas é que muitas vezes, sem querer, a gente acaba fazendo articulações que ou potencializam os sujeitos para o processo de reconstrução de vida ou não, ou fragilizam esses sujeitos, reforçando a fragilidade dele. Então, no atendimento, modelo saída da rua, o sujeito meio que para no meio do processo, digamos assim. Nesses casos, o que ela percebeu? Que a saída da rua, muitas vezes, ela é muito identificada simplesmente como uma mudança de lugar, a partir da inserção num trabalho temporário ou precário, que garante para esse sujeito que ele consiga ali por um tempo pagar um quarto de pensão. E esse atendimento pode também acabar promovendo um retorno para a família do sujeito sem que haja uma avaliação mais aprofundada das reais condições de convívio desse sujeito com a família de origem, sem um fortalecimento maior desse vínculo. Então, nem sempre a saída da rua desemboca na reconstrução de um novo projeto pessoal e social de vida. Aliás, frequentemente ela não desemboca nisso. Isso foi os achados que ela encontrou. Tá? Então, a autora propõe que em cada caso, em cada sujeito, em cada situação, os profissionais procurem identificar quais elementos caracterizam a saída da rua simplesmente, ou quais elementos estão mais ancorados num projeto de reconstrução de vida. Pode parecer muito abstratas essas palavras da autora, mas a gente consegue traduzir em exemplos bem concretos. Vamos lá, que esse canal aqui quer incidir na prática do nosso trabalho. E isso tocou fundo para mim também, isso fez sentido para mim também, tá? Então eu posso ter um sujeito em situação de rua, na casa de passagem, e encaminhar esse sujeito para uma vaga de trabalho temporário na safra da maçã. Estou dando um exemplo aqui da minha região. Ele fica 3 meses em acolhimento, trabalha na safra da maçã, junta um dinheiro. Nesse tempo em que ele esteve em acolhimento, ele teve almoço, janta, uma cama quente para dormir. Então ele conseguiu aí juntar um bom dinheiro, porque ele não gastou com o seu sustento.
O foco foi, entre aspas, emancipar o sujeito. Só que a gente tentou emancipar ele por meio desse trabalho temporário. Pois bem, anota aí, ele junta o dinheiro, sai do acolhimento, tá? Vai para uma pensão. Vai lá ele com outros 3 sujeitos que também estavam em acolhimento e que também trabalharam na safra da maçã e que também juntaram dinheiro e foram lá os 4 dividir o aluguel da pensão. Passa um tempo, esse sujeito volta para a casa de passagem. Aliás, os 4 voltam. Não deu certo a convivência entre eles, o dinheiro acabou, eles não tiveram suporte para uma continuidade desse ensaio de saída da rua. Não foram trabalhados com ele os vínculos que ele tem na rua, e que são, sim, significativos, bem mais significativos do que os vínculos que ele tinha com os 3 caras que foram morar com ele. E ele volta para a gente, para que a gente encaminhe ele para outra safra, para outro trabalho temporário, ou até para um trabalho de carteira assinada, apesar dele nos dizer que ele não tolera ficar 8 horas por dia num lugar fechado. Ou apesar da gente perceber que ele não consegue, nesse momento, estabelecer determinadas relações de reciprocidade com os colegas de trabalho, com o ambiente de trabalho. Então, nós estamos diante de um sujeito que, em geral, teve sucessivas rupturas afetivas e relacionais na sua família, no seu trabalho, com as suas amizades, e que muitas vezes, além disso, tem situações associadas a sofrimento mental, situações associadas ao uso de substâncias psicoativas, seja enquanto causa do processo de situação de rua ou enquanto efeito desse processo. E aí, se nós vincularmos a saída da rua e a tão falada autonomia exclusivamente com o retorno de forma precária ao mercado de trabalho, que assegura uma moradia precária e temporária, não vai rolar. Então, a proposta do modelo de reconstrução de vida, como o nome já diz, envolve, na prática, que os profissionais façam um plano de acompanhamento individual que contemple com esse sujeito o estudo da sua trajetória, que contemple e permita ressignificar essa trajetória que levou ele até aí. Conhecer os vínculos, as redes de apoio que ele desenvolveu no espaço da rua, que nesse momento representam o conhecido para ele, conhecer que perdas, que vínculos familiares ficaram para trás, que feridas tem aí, que sonhos, que desejos profissionais ele tinha e ele teve que deixar para trás. E para os municípios se apresenta um grande desafio para pensar isso também no seguinte: será que eu preciso abrir mais uma casa de passagem, que é a questão que frequentemente a gente se defronta aqui, achando que assim eu estou dando uma resposta? Ou será que eu preciso construir um conjunto de políticas mais inclusivas, em que eu tenha serviços de acolhimento, sim, mas eu também tenho estratégias para depois do acolhimento. Um projeto na área habitacional, por exemplo, já que esse sujeito vai precisar morar em algum lugar. Um projeto educacional, já que, como a própria autora identificou, superar a fragilidade da formação escolar não tem sido uma proposta priorizada na dinâmica dos serviços socioassistenciais que ela estudou. Então, para que esse sujeito possa sonhar, para que esse sujeito possa reconstruir um projeto de vida, nós, profissionais, precisamos, antes de tudo, escutar esse sujeito e compreender essa trajetória. E, de outro lado, a nossa cidade precisa pensar que ofertas são necessárias para além do acolhimento provisório. Claro, nós vamos vislumbrar as ofertas que já existem, mas também o município precisa estar aberto para ofertar coisas novas ou para abrir espaço para flexibilizar as políticas que ele já tem, como, por exemplo, habitação, educação de adultos, qualificação para inserção profissional com sustentabilidade, levando em conta não só a necessidade do mercado, mas o desejo de cada sujeito. É importantíssimo ainda a continuidade do apoio a esse sujeito após a saída da rua. Aliás, falando em desejos do sujeito e saída da rua, é preciso muito desejo, muita pulsão de vida, diriam os psicanalistas, para que o sujeito consiga reverter esse processo. Então, nesse estudo, a autora acompanhou 2 estudantes universitários, ela fez um estudo de profundidade com eles, ex-moradores de rua da cidade de São Paulo. Para esses estudantes, a reconstrução de vida passou pela universidade, pelo desejo do ensino superior. Claro que a universidade não é a mágica solução para todos.
Então, para outras pessoas, a reconstrução de vida pode passar por outros caminhos. Mas é isso, identificar por onde passa a reconstrução de vida para cada sujeito, para onde passa o desejo. Esse sujeito é atravessado por potencialidades e por limitações, sim, das ofertas do município. Mas também ele é atravessado pelas possibilidades de escuta e de compreensão da sua trajetória que a gente vai construir com ele. Como ele significa essa trajetória? Como ele entende que chegou até ali? O que ele quer? O que ele deseja? Ou se não deseja mais nada, por que ele não deseja mais nada? Que os nossos serviços sejam, antes de tudo, espaços de escuta, para que a gente possa fazer brotar, para que possa vir à tona esse projeto singular de vida de cada sujeito, com todas as dificuldades e possibilidades, com todas as limitações, mas que a gente possa construir projetos possíveis de saída da rua, seguido ou concomitante à reconstrução de vida. E eu sei, colega, que isso pode parecer muito utópico para você. Você vai me dizer, mas os serviços estão cheios de demandas. Como com tantas demandas eu vou conseguir escutar um sujeito em situação de rua? E aí eu vou dizer para vocês, a situação de rua é uma das condições de risco social mais graves que a gente tem. Se a gente não puder dar atenção para esse sujeito que chegou numa das condições de risco social mais graves que a gente tem, apesar das limitações da nossa rede, alguma coisa está errada. Então a gente precisa conseguir olhar para essa singularidade. A gente precisa construir junto com esse sujeito, pensar por onde passa de fato a reconstrução de vida. Não é julgar os serviços, dizer que fazem tudo errado, mas é algo que fez nós aqui pensarmos também. O que a gente está olhando? Então pense isso ali na sua rede de atenção às pessoas em situação de rua. Faz sentido para você? Como é que está no seu município? Como vocês estão olhando para as demandas das pessoas em situação de rua? É a saída da rua ou é a reconstrução de vida? Você acha que os serviços da sua cidade estão com qual foco? Coloca aqui nos comentários. E se esse conteúdo ajuda você aí no seu município, curta, compartilhe, siga esse canal para ele chegar a mais colegas, leia os materiais que eu disponibilizo aqui abaixo e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!